Olá, pessoal. Novamente aqui com vocês para mais um POP, programa One Podcast. E agora num novo formato. Nós voltamos àquele formato íntimo aqui de fazer dentro de um ambiente de casa, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem interessante e é muito pertinente nos dias atuais, que é a formação de jovens com viés social, formação em tecnologia com viés social. Para isso, nós trouxemos a Aline Frois, que é a fundadora, a criadora e a CEO do Vai na Web. Tudo bem, Aline? Tudo bom, Sérgio. E o que é o Vai na Web? É uma ONG? É um projeto? É uma empresa? O que é o Vai na Web? O Vai na Web é um programa de educação digital avançada para jovens moradores de periferia. E o Vai na Web existe há 8 anos e hoje a gente tem aluno no Brasil inteiro. E alguns fora do Brasil. A gente tem a expectativa de expandir ele para a América Latina, mas por enquanto os nossos alunos de fora do Brasil ainda são poucos. Então o que vocês fazem? Formação, capacitação de pessoal, desse pessoal que está em áreas de pouca assistência periférica, né? Com o intuito deles se colocarem no mercado de trabalho. Exatamente. Então você tem um trabalho de capacitação, de educação, mas tem um viés social. Sim. De inclusão. Exato. A gente, assim, um país continental como o Brasil, quando a gente fala de periferia, a gente fala não é só a periferia favela, né? É a periferia, o sertão é uma periferia. Sim. Né? Os caiçaras... Áreas menos assistidas. Exatamente, o interior. Então a gente tem muitos tipos de periferia, né, dentro do nosso país. E a gente tem muitos jovens que são extremamente talentosos, que amam tecnologia, que vivem conectados o dia inteiro, mas que precisam dar um passo além. Eles não podem ser apenas usuários de tecnologia, eles precisam ser construtores de tecnologia, pensadores de tecnologia. Né? Exatamente. Nós vivemos numa economia digital e nós precisamos construir pessoas capazes de desenvolver os próximos sistemas, os próximos processos, os próximos negócios. E para isso, não basta ser usuário, tem que ser pensador e construtor de tecnologia digital. E é isso que a gente vem fazendo há 8 anos, né? Levando esse conhecimento gratuito e com muita qualidade para as bordas. Tá. Qual é a tua formação? Eu sou formada em letras, português e inglês, pela UERJ. Sou filha da escola pública, filha da faculdade, da universidade pública, mas fiz pós-graduação em gestão de negócios, em branding, e estudei em Stanford também, fazendo inovação corporativa. E todo o meu intuito era sempre esse, aprender o que tem de melhor lá fora e trazer para dentro do país e desenvolver aqui dentro. E como é que veio essa ideia do Vai na Web? Bom, eu trabalho na área de tecnologia há uns 15 anos. E na minha primeira empresa, eu nunca trabalhei para outra pessoa, eu sempre empreendi. Eu saí da faculdade já empreendendo. E sempre na área de tecnologia. Então, o que aconteceu comigo foi que eu atendia os meus clientes, principalmente nesse eixo Rio-São Paulo. Então, clientes de tecnologia dentro de grandes empresas. E a conversa com esses executivos era sempre a mesma. Eu preciso montar time, eu preciso de um dev, eu preciso de um front, eu preciso de um back. Eu monto um time hoje, daqui a 2, 3 meses as pessoas saem, vão para o meu concorrente por um acréscimo de salário muito pequeno. Eu não consigo ter lealdade do meu time, mas eu tenho bons salários, bons benefícios. Então era sempre uma conversa sobre escassez e frustração. Em compensação, ao mesmo tempo, aos finais de semana, eu estava dentro das favelas, aqui no Rio de Janeiro, fazendo trabalho social com outros amigos, e a conversa do território era uma conversa completamente diferente. A conversa era, aqui tem tanto jovem inteligente, tanto jovem que ama tecnologia, que vive conectado o dia inteiro. E não tem oportunidade. E não tem oportunidade de trabalho. E tinha uma coisa muito curiosa, porque a gente falava, o baile funk, ele tem hora para começar e para acabar. Mas a lan house, que fica do lado, ela é 24 horas. O baile começa, termina e a lan house não para. Então, assim, tem um fenômeno ali acontecendo
né, que precisa de atenção. A tecnologia é maior do que o baile funk. Exatamente. E é isso, né? Assim, o jovem que tinha um computador, que tinha um videogame dentro de casa, ele era o mais popular do morro, todo mundo queria ser amigo dele, todo mundo queria estar na casa dele, aquela casa era sempre a mais, né, requisitada. Então, a tecnologia, ela realmente cativa essa geração e a gente precisa aproveitar essa onda para fazer dessas pessoas não apenas usuários, mas sim pensadores e construtores de tecnologia. Tá, então aí surgiu a ideia de criar o Vai na Web. Exatamente. O Vai na Web, ele, como você falou aí, que ele atende o Brasil inteiro, ele não tem um local físico, não é? O Vai na Web está na web? O Vai na Web está na web, está na nuvem, sim. Mas quando a gente começou ele fisicamente. Sei. O Vai na Web nasceu dentro do Complexo de Favelas do Alemão, aqui no Rio de Janeiro, num container com 6 computadores, um professor presencial, junto com essa turma, e uma professora online do interior de Pernambuco. Então, essa combinação do físico e do online, ela estava aqui desde o primeiro dia. E ela deu muito certo. Quando a pandemia vem e a gente é obrigado a fechar as portas do Vai na Web e dar tchau para todos os alunos, a gente fica extremamente incomodado com isso e os próprios alunos não permitem que isso acontecesse. Então, a gente senta, conversa e a gente toma a decisão de transformar o Vai na Web 100% online e emprestar os nossos computadores para os alunos. Então, deixa eu fazer outra pergunta. Como é que você monetiza isso? Você, para monetizar, você está dando aula para esse pessoal, mas ao mesmo tempo eles também estão produzindo, certo? Sim. Então, como é que você monetiza esse negócio? O modelo de negócio do Vai na Web tem um motor aqui, que é o motor da escola, onde a gente ensina gratuitamente, né, do zero ao profissional para esses jovens e adultos. E a gente tem um motor aqui de produção de software, de projetos para grandes empresas. Então, são coisas separadas. Então, você recebe uma demanda. Que trabalham juntos, né? E você recebe essa demanda e esse pessoal que está aprendendo, que está sendo capacitado, está trabalhando para atender essa demanda. Quase. A gente, de novo, assim, são 2 motores separados, o motor da escola e o motor do estúdio. Quando o aluno da escola ele se forma, ele pode aplicar para o estúdio. Então, se ele passar nessa prova, ele vem trabalhar para o estúdio Vai na Web. Sim. Então, dentro do estúdio Vai na Web, a gente divide esse time em squads, né? E cada squad trabalha com um determinado projeto. Então, você tem um grupo de profissionais que está atendendo os projetos. Exatamente. E esse projeto é que financia a capacitação. Exatamente. E aí você pega esses alunos que terminaram, que já estão capazes, eles podem vir a trabalhar em projetos. Exatamente. Ou podem também ser instrutores, não? Sim, exatamente. Então, assim, o Vai na Web ele é uma porta para muitas possibilidades, né? O que a gente deseja mesmo, né, com a educação é que eles possam escolher os caminhos que eles querem trilhar. Podem empreender. Né? Exatamente. Então, assim, dentro da formação do Vai na Web, eles vão amadurecendo, né, profissionalmente, e ao final do curso, eles podem aplicar para serem instrutores do Vai na Web ou facilitadores, eles podem aplicar para ser técnicos dentro do estúdio, e dentro do estúdio a gente não tem só programação, a gente tem designer, a gente tem agilistas, a gente tem gestores, a gente tem front, tem back, tem, né, diferentes habilidades, né, ali de profissional. E trabalhando dentro do estúdio, muitas vezes os nossos clientes querem contratar esses jovens. Sim, ainda tem esse caminho, né? Exatamente. Pode ser empregado de uma empresa. O que eu costumo falar para os meus clientes diferente de outras consultorias, né? O Vai na Web, porque assim, quando você contrata um projeto de tecnologia para uma consultoria, um dos primeiros contratos que é assinado é entre a consultoria e o cliente dizendo: não roube os meus profissionais, certo? E eu digo que com Vai na Web é diferente. A gente roube meus profissionais. Se vocês quiserem, né, levar os meus profissionais, fiquem à vontade. Meu único pedido é não levem todos de uma vez. Porque como a gente tem uma escola, a gente tem a possibilidade tem que formar de poder ir buscando novos o tempo inteiro. Né? Tá. E se esses jovens deixam o estúdio para ir para alguns dos nossos clientes, a gente fica feliz com isso, porque ele está evoluindo na carreira.
né? Esse E teu ele modelo... leva a palavra do Vai na Web junto com ele. Esse teu modelo permitiria, por exemplo, vamos imaginar que eu sou uma grande empresa, eu sou o dirigente de uma grande empresa. Aí eu achei bacana o projeto do Vai na Web, eu falei assim, olha só, eu quero já de antemão selecionar algumas pessoas que vocês vão formar no meu time. E eu banco a formação. Sim. Existe essa possibilidade? Sim, totalmente. Porque eu acho que aí é um outro viés, né? Além de você ter a receita como produto do projeto, né? Que é o resultado do projeto, você teria que vender o projeto. Mas você tem a empresa que vê no Vai na Web uma forma dela formar, está esquisito, uma maneira dela formar pessoas qualificadas para o meu negócio, né? Para trabalhar comigo. Por que eu não posso bancar? Eu já posso, eu quero ser padrinho desses aí. Eu vou apadrinhar esses aí. Claro. Eu vou bancar o curso deles. Agora, depois eu quero que eles venham para mim. Claro, é super possível. E essa é uma linha muito bacana, assim, porque a gente consegue construir uma relação de muita amizade com as empresas, né? Não é só uma relação de cliente-fornecedor, é uma relação muito mais de parceria. De parceria, exatamente. Porque a empresa se aproxima do Vai na Web. O que acontece é que muitos dos profissionais dessas empresas acabam se tornando voluntários dentro do próprio programa e dando aulas, mentorias, capacitando tecnicamente ou em soft skills esses alunos. A gente consegue entender quais são as demandas técnicas daquela empresa para o presente e para o futuro. Então, aí é uma conversa mais com o CTO, com os CIOs, entendendo o que você precisa para o futuro. E a gente vai formar naquelas linguagens específicas para atender essa demanda. E também um investimento de impacto social, né? Porque quando uma empresa ela investe na formação de uma turma, ela está investindo num grupo grande e a maioria das vezes ela não tem capacidade interna de absorver todos. Ela absorve uma parte, né? Mas o que tem acontecido hoje? As empresas, quando elas patrocinam uma turma do Vai na Web, elas convidam fornecedores dela e falam, olha aqui o que eu estou fazendo. Isso. Eu estou formando 150 alunos, eu só vou poder absorver 25. Pega os aí para você. E aí os fornecedores acabam jogando junto, né? Participando desse trabalho, e cada um leva um pedaço e isso fica muito mais inteligente, né? Porque o objetivo é sempre empregabilidade, né? Então é formar para a empregabilidade. Ou para o empreendedorismo, né? Porque eles também podem querer criar sua própria empresa, né? Exato. Deve ter alguns casos de que saiam de lá capacitados e, agora eu vou criar minha empresa. Sim. Eu acho que principalmente quando a gente fala esse perfil da escola Vai na Web, né? Que é o perfil desse jovem de 17 a 29 anos, principalmente, né? Nós temos alunos de diferentes idades. Eu brinco que o Vai na Web entre 15 e 115 anos, está liberado para ser aluno do Vai na Web. Limitação. Mas o nosso grande público é isso, entre 18 e 29. E quando você fala desse público, a gente trabalha muito para ter sempre uma igualdade. Inclusive, em 2021 e 2022, a gente ganhou um prêmio por equidade de formação, que a gente tem um baita orgulho, porque a gente sempre faz um esforço extra para colocar mais meninas na tecnologia, sabe? E a gente tem histórias incríveis, assim, de relatos, de falar, olha, eu consegui sair de um relacionamento abusivo porque eu aprendi tecnologia e comecei a trabalhar na área e agora eu consigo pagar uma casa para mim e para os meus filhos, então não preciso mais daquela situação difícil que eu vivia, sabe? Várias meninas e mulheres, assim, entram num comportamento de maior amor próprio, maior autoconfiança, sabe? Por ter uma educação de qualidade, por ter uma rede de apoio. Uma autoestima e também, por ter expectativa de futuro, sabe? Sim. De poder ter crescimento econômico, financeiro, confiança no que ela está produzindo, confiança de ter trabalho, de ter vaga. Então, isso muda completamente o jogo. Bom, você está falando aí das empresas que são demandantes de serviços, né, de projetos. Você trabalha com grandes empresas ou também com empresas de médio porte, pequeno porte? A gente trabalha com empresas médias,
mas a gente joga com algumas empresas assim enfim, empresas grandes muito conhecidas, né, como o Hospital Sírio-Libanês, por exemplo, como a Bembev, eu vi no site de vocês que Pactual. a Votorantim, tem alguma coisa com a Votorantim? A gente fez um projeto no passado com a Votorantim, sim, foi muito bacana. A gente fez um game para eles, foi muito legal. Mas enfim, a gente trabalha com grandes empresas. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem a PagSeguro. A gente é uma empresa com quem a gente já está há mais de 4 anos trabalhando com eles, né? E é muito legal você ver uma empresa grande como a PagSeguro e um banco, né, uma financeira, que abre as portas para receber jovens periféricos, que não fica só olhando para aquele grupo de pessoas da Faria Lima, né, que se permite absorver pessoas de outras culturas, outro background, né? Então isso é muito bacana. Aline, nessa área de tecnologia, isso é uma área que é dinâmica, né? Ela está crescendo, ela está se modificando, você tem novas tecnologias surgindo. Como é que você se coloca, como é que o Vai na Web se coloca em relação a isso? Você está olhando para esse futuro? Qual é a visão de vocês? O que vocês querem atingir, ou como é que vocês querem trabalhar daqui a um tempo, seguindo esse avanço da tecnologia? Realmente, trabalhar para a tecnologia é ter a certeza que todo ano tem muita mudança, né? E depois da popularização da AI, o mercado muda completamente, né? Então, o Vai na Web ele também está nessa mudança. A gente agora está direcionando a escola, né, muito mais para cibersegurança e inteligência artificial. Então, a gente está estruturando cursos e formações específicas para isso. E aí, quando eu falo formações, são certificações de mercado, né? Não é só você dar uma aula, é você realmente ter uma trilha de ensino que, ao final, você faz uma certificação de uma grande empresa para ter isso formalizado, né? E, então, a gente está direcionando a escola para esse caminho e o estúdio também. Então, se antes no estúdio a gente fazia somente, né, a gente trabalhava sempre com desenvolvimento de software o estúdio aberto, que você fala é onde você faz os projetos, exatamente, né? Elabora os projetos. Exatamente. Então, o estúdio também agora tem linhas de serviço específicas para a área de cibersegurança e para a construção de web apps, todos eles conectados com automações, com AI, com dados. Então, não tem como fugir disso, né? A nossa economia está indo para esse lugar. Então, a gente precisa ensinar e produzir software nesse caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aí da faixa etária média aí do teu público, né? E as crianças? Porque hoje em dia um garoto de 4, 5 anos já está fazendo gamificação, né? Vocês estão pensando nisso também ou estão agindo nessa área também? Bom, o Vai na Web não ensina para criança ainda, né? Mas você pretende? Mas é um pedido que a gente recebe muito. Inclusive meu agora. Pois é, porque a gente forma uma média de 1.000 alunos por ano, né? Muitos desses alunos têm filhos e muitas dessas crianças acompanham esses pais nos estudos. Então, é muito comum, assim, eles perguntarem, quando é que vocês vão começar a ensinar para criança? Olha, meu filho está encantado com tecnologia, meu filho já está começando a programar, meu filho olha para o computador, ele já senta lá e quer brincar também, quer trabalhar. Então, assim, eu acho um barato tudo isso, né? Até as crianças que nasceram do próprio Vai na Web, assim, os casais que se conheceram, que estudaram juntos, né? Ou que se fortaleceram porque foram trabalhar numa mesma empresa e aí tem filhos, e a gente brinca que são os filhos do Vai na Web, né? Que são as criancinhas que nasceram... Filhos tecnológicos. Exatamente, que nasceram nessa leva. Então, assim, a gente não tem a gente realmente tem esse foco, né, de olhar para essa juventude que já está mirando o mercado de trabalho. Educação infantil, assim, não é o nosso foco nesse momento, mas quem sabe, né, no futuro. Sem dúvida, eles têm muito talento. Se você tem esse viés social, eu acho que esse resgate também da criança é muito importante, né? Sim. Na China, por exemplo, agora todas as escolas públicas elas estão ensinando AI já, né,
nessa faixa de 5, 6 aninhos já começa. Né? Como é que chega a demanda para você? Porque eu acho que é importante você receber projetos, porque eles é que vão bancar. Demandas de estudante, né? A gente usa muito rede social, sem dúvida alguma, porque é onde essa juventude está. Né? Eu falo demanda de projeto. Demanda né? de projeto, tá. A demanda de projeto acontece muito por indicação, né? Esse é um fato. Mas também por eventos. Né? O Vai na Web participa de muitos eventos de tecnologia, eventos de negócio, Rio, São Paulo, fora do país, né? Sul. Então, assim, a gente está muito conectado com essas redes de tecnologia e de negócios aqui no Brasil e algumas fora. E através dessas redes é que esses clientes aparecem. Né? Ou então das nossas palestras, né? Sempre que a gente dá uma palestra ou faz um podcast como esse que a gente está fazendo, sempre tem algum executivo que está conectado e quer entender mais como é que funciona. E aí essa relação começa e a gente começa a desenhar os primeiros projetos e normalmente é assim. A gente desenha um projeto bem pequenininho, 2, 3 meses, algo simples para o cliente entender como é que a gente trabalha. E para ver resultado deu certo, também. Exatamente, deu certo, entregou resultado, a gente estende o projeto para 5, 6 meses e aí deu certo, a gente vai crescendo e é assim que a gente tem feito com todos os clientes. Aline, antes da gente finalizar, vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho, né? Assim, eu vou colocar uma palavra, você vai me dar uma resposta rápida em cima dessa palavra. Pode ser com uma outra palavra também. Tá bom. Propósito. Justiça social. Passado. Passado. Dificuldade. Presente. Aprendizado. E futuro. Brilhante. Vai na web. Vai na web. Justiça social. Muito bom. E como é que a gente acha você? Através do site, Vai na Web? Do site, do vainaweb.com.br ou das nossas redes sociais, LinkedIn, Vai na Web também, Você tem uma boa presença no LinkedIn? Sim, a gente está sempre lá, inclusive todos esses grandes eventos, eu moro aqui no Rio de Janeiro, né, e todos esses grandes eventos que tem aqui no Rio, a gente está sempre presente. Né? Em São Paulo também, a gente tem time do Vai na Web espalhado no Brasil todo, a verdade é essa. Aline, foi muito bacana esse papo, porque eu acho que esse assunto é um assunto muito atual, né? Estamos falando de tecnologia, hoje em dia praticamente tudo está dependendo da tecnologia, a tecnologia está permeando todas as áreas e todas as atividades, e você tem esse viés social, que eu acho que é talvez o diferencial, né, do Vai na Web, senão ele seria uma outra escola de formação ou uma outra empresa de desenvolvimento de sistema, mas não é. Vocês conseguiram conciliar essas duas coisas de uma forma assim que eu estou vendo que foi com sucesso, né? E eu quero te agradecer muito você ter dispensado aí o teu tempo para vir aqui. E vamos lá na web, né? Vamos, pessoal, vai na web, porque na web você tem a solução, pode ter a solução do teu problema ou o remédio para a sua dor e ajudar a curar a dor dos outros. Não é isso? Obrigada, Sérgio, pela oportunidade. É muito bom assim falar do Vai na Web, eu fico muito feliz. E estar batendo esse papo com você é uma honra. Obrigada. Muito obrigado. A gente se vê no próximo programa.